Amém, graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos. No livro de Gênesis, capítulo 29. A palavra bem conhecida da igreja, meu irmão, Deus é contigo. Deus é bom. Glória a Deus. Gênesis capítulo 29 fala assim: a coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou de azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó voltou em voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para que vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei. Deus abençoe, o irmão pode sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, desde já eu vou contar um livramento que Deus deu para mim e para minha família essa semana. Rapidinho eu conto o livramento. Esses dias eu estou contando testemunho, tem que contar livramento também, né, meus irmãos? Tem que contar bênçãos de Deus também. O livramento foi, eu vou contar rapidinho, eu já entro na palavra. Minha mãe e meu pai vendeu um imóvel na Soberana em 2019 pela imobiliária. Então a gente tem umas casas de aluguel aqui no Lenise e tem em Itaquá. Essa venda da casa que a minha mãe vendeu no Soberana, 6 casas no mesmo terreno, foi por um bom caso a investir lá em Itaquá. O que aconteceu? Qual foi o livramento? Eu tive um descuido e ficou uma conta sem pagar, atrasada. E aí chegaram e cortaram 2 relógios de água na mesma hora. Aí eu liguei lá e falei: olha, cortaram 2 relógios de água meu, mas tem uma conta que só tinha 1 mês atrasado. Por que cortaram? E ali foi descoberta uma dívida. O pessoal que compraram a casa tinha contas no meu nome, no nome do meu pai e no nome da minha mãe. Eles devendo mais de 10 mil reais. 2 mil eu já tinha pago, né? 2 mil eu já tinha pago. Aí o que aconteceu? Qual foi o livramento? O dono da imobiliária me procurou para fazer documento de uso campeão, que a idade da minha mãe ajuda, né? A mulher nova que comprou, ela é uma mulher nova, menos de 40 anos. E já estava certo para minha mãe assinar o documento do cartório. A mulher do cartório entrou em contato comigo. Eu falei: eu não queria, mas depois eu conversei com o advogado, ele disse: é melhor sua mãe se assinar, para não ter problema. Aí eu falei para ela: pode vir amanhã às 3 horas da tarde, a minha mãe assina o documento. Só que um dia antes Deus revelou que eles tinham falha conosco. Aí eu falei para ele: olha, vocês têm que me pagar o que eu já paguei. Entrei em contato com a mulher do cartório e falou: não venha, que tem uma pendência para resolver. Por que eu estou contando isso? Porque Deus nos ama e Ele nos livra. Glória a Deus. Porque imagina, irmão, eu quero dar espírito. Se a minha mãe assina esse documento e eu descubro a dívida, talvez eu poderia ficar com raiva. Com certeza a gente ia ficar com raiva. E ia ser mais difícil, não é verdade? Aí eu fui no advogado essa semana, ele falou: sua mãe não se assina. Só quando eles pagarem o seu e as dívidas no nome da sua mãe, do seu pai, ele se assina. Foi um livramento de Deus. Porque Deus não deixa seu povo enganado. Minha mãe é uma pessoa muito honesta, meu pai é um homem muito honesto, não merece essas coisas, e nem eu mereço também, na verdade. Então Deus dá livramentos, Deus tem vários. Deus fez com que eu pegasse o telefone, Deus permitiu que acontecesse para mim saber da verdade, né?
verdadeiro, às vezes a gente tem um defeito de confiar em todo mundo, não é verdade? Vamos aqui entrar na palavra. Meus irmãos, aí tem o seu livramento, né? Que aí a minha mãe só vai assinar aquele documento quando eles estiverem em ordem com a gente, né? Porque meu pai e minha mãe foi honesto com eles, o que combinou, cumpriu, eles têm que cumprir, não é verdade? Meus irmãos, a palavra aqui no livro de Gênesis, meus irmãos, fala de dois irmãos gêmeos chamados Jacó e Esaú. Meus irmãos, esses irmãos já dentro da barriga da mãe, já Deus determinou que queria honrar a Jacó. Tem pessoas, meus irmãos, talvez hoje nessa noite estamos aqui, porque talvez o nosso bisavô, o avô, a avó, lá no passado, orou para Deus salvar. E muitas das vezes tem pessoas que ele já é escondido no ventre da mãe. João Batista, a Bíblia diz que dentro do ventre de Isabel, ele já era cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então esse homem chamado Jacó, dentro do ventre da mãe, ele já foi escolhido para fazer uma obra diferente. E sendo neto de Abraão, né, meus irmãos? Então aqui o livro de Gênesis, o pastor gosta do Antigo Testamento, Deus tocou essa semana para me ler essa palavra. Eu até falei para minha esposa, essa palavra que estou lendo é um pouco difícil de pregar. Mas, meus irmãos, não existe palavra difícil quando o Espírito Santo de Deus quer falar, não é verdade? Meus irmãos, Jacó, Deus usou o pastor Eduardo aqui forte na terça-feira. O pastor Eduardo falou: quem tem promessa de Deus morre aquele que se desvia da presença de Deus, é verdade. Jacó, meus irmãos, um filho obediente à mãe dele, homem caseiro, mais perto da mãe. Esaú, um homem que gostava de caçar, ir para a roça. E aqui a Bíblia diz que o pai era muito apegado com Esaú e a mãe muito apegada com Jacó. E Deus tinha um plano na vida de Jacó diferente. Aqui nessa leitura fala que o Esaú ele já tinha arrumado mulher que não agradou o pai e a mãe. Naquela época o homem podia arrumar 2, 3 mulheres, principalmente os que eram mais bem de vida, né? Então aqui, meus irmãos, a mãe de Jacó ouviu o pai pedir um guisado, uma sopa, uma comida a seu filho. Meu filho, o Isaac ele já estava quase cego, ele não estava vendo. Ele chamou Esaú e falou: meu filho, vá, mate um animal e traga um guisado para mim. A sua mãe ouviu. Meus irmãos, olha a importância da bênção do pai. Olha a importância da bênção da mãe. Que pena que hoje os filhos, muitos deles, estão chamando o pai de você. Você, pai. Ah, você, mãe. Eu nunca chamei meu pai de você. Hoje já tem louvor chamando até Deus de você, sabia? Né? Um dia minha filha ela louvou em casa, ela tem voz bonita. E ela falou você, eu falei: minha filha, não se chama pai e mãe de você, e não se louva ídolos, chamando Deus de você. E aqui, meus irmãos, o Isaac falou: meu filho, vá, faça um guisado para mim, que eu sei que o dia da minha partida está próxima, para que eu te abençoe. Ali a mãe de Jacó ouviu e chegou: meu filho, porque ele já era um trabalhar de Deus, já era um trabalhar de Deus diferente que Deus tinha na vida de Jacó. Meu filho, corra lá, eu sei o guisado que seu pai gosta, eu vou fazer e teu pai te abençoa, meu filho. E aí aconteceu, meus irmãos, aconteceu que o Isaac foi mais rápido, a mãe de Isaac ajudou. Olha a importância, pastor, do filho ouvir pai e mãe, né? Ouvir conselho do pai e mãe. E ali aconteceu aquele enganaram o
corações se espalhasse, né? Para não entender o intento do coração do ser humano, fez com que tivesse várias línguas, né? Por isso que hoje tem brasileiro, argentino, vários países. Foi desde lá da destruição da Torre de Babel, né, meus irmãos? Então Deus tinha uma obra na vida de Jacó, que ele queria levar Jacó para o outro lado. Hoje tem pessoas que estão no Brasil e Deus leva para outro país. Tem pessoas de outro país, Deus traz para cá, não é verdade? Aí já é outra mensagem, aí é Torre de Babel. Mas desde lá que Deus vem tirando para um lugar, leva para outro, muitas das vezes para honrar, outras das vezes para executar obras, né? Ali Jacó é despedido da casa dos seus pais, porque o seu irmão poderia ter tirado a vida dele, né? Porque naquela época era muito, até hoje, na verdade, o filho mais velho, ele, entre aspas, ele tem um privilégio, né, meus irmãos? O filho mais velho da família, né? E naquela época, muito mais ainda, né, meus irmãos? Jacó saiu da sua caminhada, mas obedecendo a sua mãe, vá lá, que eles temiam que Jacó se envolvesse com mulheres estranhas, se envolvesse com pessoas erradas, pessoas que não eram da linhagem do povo de Israel. E ali Jacó ele se deita e ali ele se entrega para Deus. Ali ele fala, aqui essa palavra fala, aqui eu li aqui, e Deus falou comigo, que aqui fala também de igreja. Aqui nessa palavra fala de igreja, sobre essa pedra edificarei a igreja, né? Fala sobre unção com óleo, ou o poder da unção com óleo. Você recebeu unção com óleo, né? Olha o poder. Aqui essa palavra que eu li fala de pedra. Jesus é a pedra, a rocha, né? A pedra simboliza Jesus é rocha, né? Aqui essa palavra que eu li aqui, a coluna de Betel, fala sobre igreja, unção, fala sobre dízimo, né? E honrar, né? O trabalhar que Deus tem pela igreja dele, né? Aqui já fala de igreja esse trecho que eu li. Meus irmãos, Jacó ele sonha, ele pega uma pedra e ele vê anjos no seu sonho. Sabe o que Deus está falando? Quando nós estamos fazendo algo, quando nós estamos numa caminhada ou num trabalho, Deus dá sinais. Deus dá sinais que está com meu irmão. Deus dá sinais que está com minha irmã. Glória a Deus. E ali no sonho ele viu os anjos subindo e descendo na escada, né, meus irmãos? E hoje não é diferente. Os anjos de Deus trabalham cuidando de nós, né? Louvado seja Deus. E a sua mãe falou, meu filho, vá lá. O pai abençoou ele e falou, meu filho, vá lá. Se case com uma das irmãs uma das suas primas. Vá lá, meu filho. Já se temendo que o filho não casasse errado. Até hoje, irmão Jessé, quando uma pessoa casa errado, é uma tragédia, não é verdade? Tanto homem quanto mulher, é uma preocupação. Eu sou pai, eu tenho essa preocupação, na verdade. Um filho ou uma filha do casar errado, né? E ali Deus honrou Jacó, porque ele obedeceu o conselho do seu pai, ele obedeceu o conselho da sua mãe. E ali na sua caminhada, Deus não deixou que ele morresse, porque Deus era com Jacó. Louvado seja Deus. E ali ele encontrou na cidade que o tio dele morava, ele procurou a bênção. A Raquel já estava próxima. Deus me honrou também com a Raquel que está em frente de mim. Deus me honrou também, né, Raquel? A Raquel do Jacó estava próxima, meu irmão, próximo de um poço de água. Poço de água é bênção, água é bênção, não é verdade? Moisés também conheceu a esposa dele perto do poço de água, né? Deus vem falando de poço, porque água simboliza Jesus. Jesus é a porta, simboliza a porta. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, ele se encontrou, ajudou as moças ali a alimentar os camelos e foi para a casa do seu tio. Eu vou resumir, meus irmãos. Eu vou resumir que eu quero entregar. Não vou passar do horário. E ali Jacó, meus irmãos,
né? Lia. Lia, né? E ali o tio dele enganou, mas ele continuou trabalhando. Crente, continue crendo. Crente, meu irmão, continue trabalhando. Minha irmã, continue orando. Meu irmão, continue confiando, continue acreditando. Não desista, meu irmão, minha irmã, não desista do seu sonho. O crente que obedece o pai e mãe, crente que obedece as suas autoridades, obedece o pastor também, a autoridade. Crente que obedece a palavra, ele pode ser enganado, ele pode ser passado para trás, mas Deus honra ele, meus irmãos. Jacó trabalhou mais 7 anos pela Raquel. E parece, pastor Eduardo, que na vida do crente as coisas é mais difícil. A mulher que ele amava, a Raquel, era estéril, varão. Mas Deus abriu a madre dela, Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. Toda a trajetória Deus, ele confiou. Jacó não deixou de confiar. Jacó não esqueceu da promessa de voltar para a casa dos pais. O que Deus está falando? Aquele que confia, aquele que obedece, aquele que não desiste. Tem pessoas que desistem. Tem pessoas que recebem a promessa de Deus. Ele desiste. Deus não honra. Igual Deus usou o pastor Eduardo na terça-feira. Deus usou o varão. Que pessoas escolhidas por Deus, ele pode perder a bênção se ele desobedecer a Deus. Não é verdade? Jacó, ele era escolhido. Jacó, Deus queria honrar, mas Deus honrou porque ele foi obediente. Deus honrou porque ele não voltou para trás, ele foi trabalhador. Esses dias eu preguei uma palavra aqui e falei que para vencer na vida tem que ser forte. Não sei se os irmãos lembram. Eu falei assim, tem que ser forte. Às vezes eu gosto, minha esposa filma eu pregando, não ando querendo ser famoso não, meus irmãos. Nem telefone no canal eu ponho, porque eu nem posso pregar, ter agenda. Eu tenho uma agenda aí, no mês de novembro, para mim pregar lá na igreja do pastor que fez meu casamento. O pastor lá, ele congregou muitos anos com a família da Raquel, né? Eu quero contar meu testemunho lá. Contar meu testemunho. Tem uns irmãos me convidando para pregar, mas eu estou evitando, porque eu não posso, muitas das vezes. Tem que cuidar das coisas. Crente tem que ser cuidadoso. A Bíblia diz que Deus procura um povo seu, zeloso de boas obras. E Jacó, ele tinha boa obra. Jacó, ele era zeloso com a sua família. Jacó, ele era zeloso com seus animais. Jacó, ele era zeloso com Deus. Jacó, ele era apegado com Deus. Aquele que não desista, meu irmão. A sua fé, minha irmã, tem galardão. Sabe o que é galardão? É prêmio, meus irmãos. É prêmio. A sua fé, meu irmão, não é em vão. Hoje já tem crente que está online. Ele cultua online. Ele não sacrifica o corpo dele, ele não jejuma, ele não ora. Aí tem aquele profeta lá do lado, aí muitas das vezes começa a ter idolatria. Não, meus irmãos, a Bíblia diz que temos que sacrificar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. O pai de família, ele não tem que sacrificar, levantar cedo para receber o seu salário. Tudo na vida é um sacrifício, meus irmãos. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor voltar para nós, nos salvar, o Senhor transformará o nosso corpo abatido e seremos semelhantes ao Senhor pelo corpo glorioso. Deus enxugará nos seus olhos toda lágrima. E valeu a pena. Jacó conseguiu sair da casa do seu sogro muito rico. É a palavra do funcionário que virou patrão. Foi Jacó. Porque ele foi funcionário de Labão, seu tio. Passou a ser seu sogro. Foi funcionário 7 anos. Mais 7 anos. Depois Jacó, só tudo prosperava na vida dele. Neto de Abraão, né, meus irmãos? Tudo
Onde ele colocava a mão dava certo. Os animais, ele ia enriquecendo de várias maneiras. Deus trabalhou na vida dele, porque Deus também não iria permitir em que ele morresse, ou o irmão, ele sendo obrigado, porque eles eram servos de Deus. Sabe o que Deus está falando? Deus quer o povo dele em paz. Deus não quer o povo dele brigado. A Bíblia diz: uns orai pelos outros, amai uns aos outros. E ali Deus preparou, Jacó enriqueceu. Ele teve que fugir da casa do seu sogro, porque ele não podia deixar, ele não queria deixar, porque o sogro, além de Jacó enriquecer, o sogro também enriquecendo, porque aonde o servo de Deus chega, ele abençoa, ele é abençoado. A Bíblia diz que deu um copo de água ao seu profeta, mesmo que seja o mais humilde, recebe galardão do profeta. E ali Labão acolheu seu sobrinho, na verdade. Labão acolheu um anjo na casa dele sem saber, e ali ele foi honrado. Labão correu atrás dele, ali ele veio as paz com seu sogro também. Olha o que Deus está falando, que ele quer ver seu povo em paz. Esse homem que me enganou, eu paguei 2.000, eu não fui lá brigar na imobiliária dele com ele, não. Se fosse outro, ia lá fazer barraco, né? Eu não fui brigar, não, mas Deus trabalhou. Olha o livramento que eu contei. Deus trabalhou por mim. A Bíblia diz que o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Gente, sabe o que Deus está falando? Deus está falando em oração. Porque você se calar, mas você pode orar. Põe a sua causa no joelho. Não sei qual é a tua causa. Pode ser de várias maneiras. Põe no joelho. Muitas das vezes é melhor se calar. E Deus pelejará por nós. Louvado seja Deus. E aí, resumindo, como quero entregar aqui no máximo 5 minutos. E aí, resumindo, Jacó fez as pazes com seu sogro. Vá em paz, vá abençoado. O crente tem que ser abençoado, mesmo na luta, mesmo na dificuldade. Mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E ali foi o preparo. Ele chegou até Betel, aonde ele prometeu, né? Ele chegou, o Senhor trouxe ele de volta. Mas ali ele se preparou para se encontrar com seu irmão Esaú. Ali Deus deu estratégia. O que Deus está falando? Ele dá estratégia ao seu povo. Ele dá força ao seu povo. Ele renova seu povo. Ele não deixa o seu povo. Deus cuida de nós. Louvado seja Deus. Deus cuida de nós. Uma vez, meu irmão, eu vou contar um testemunho depois da minha mãe. Ela tem que contar no lugar dela. Ela conta, eu tenho que contar no lugar dela. Eu vou só resumir. Em 2014, a minha mãe estava com problema de uma lesão no intestino. Chegou os papéis, cirurgia de risco. Eu e meu pai teve que se assinar, ela se assinar. E eu naquela época ia muito para monte. Eu lá de madrugada, Deus usou uma irmã lá para dizer: eis que sou teu Deus, ouvi a tua oração, estou fechando a sepultura no meio dos teus hoje. E aí eu cheguei e falei: mãe, a senhora não vai morrer, porque Deus disse hoje fechou a sepultura. Minha mãe chegou bem antes no hospital, ela chegou bem, depois eu conto, eu já estou contando na verdade, né? Eu falei: mãe, quando for levar a senhora para a cirurgia, peça para Deus e põe um anjo na sua frente. E ela teve visões lá no hospital. Então Deus tem muitas maneiras, meus irmãos. Já sem querer contar testemunho, já contei, né? Já contei que esses dias Deus falou comigo que eu tinha que contar alguns testemunhos. Eu tinha que contar algumas bênçãos, meus irmãos. E ali Deus preparou o encontro com Esaú. O irmão aceitou ele, perdoou. Sabe o que Deus está falando? Perdoe seu irmão. Sabe o que Deus está falando? Perdoe sua irmã. Perdoe aquele que te maltratou. Deus está falando perdão. Porque Esaú, ele perdoou o irmão. Ele viu que Deus era na vida do irmão dele. Assim como Deus era na vida dele. Louvado seja Deus. E a família crescendo. Era filhos, era netos de Jacó. E todos sendo honrados. Todo lugar que ele chegava, os reis queriam estar com ele perto.
Jacó chegou na casa do sogro, o sogro queria agarrar ele. Chegou onde ele ia, o povo queria. Sabe o que Deus está falando? Aonde tem presença de Deus, o povo se sente bem, não é verdade? Porque Deus era com Jacó. Porque ele obedeceu, ele não desistiu, ele confiou nas promessas de Deus. Meus irmãos, até que ele foi honrado, o Senhor trabalhou na vida dele de várias maneiras. Foi um dos patriarcas, né? Que foi Abraão, Isaac e Jacó, né? E logo depois já tinha o José lá, que Deus já estava olhando para ele. Já tinha nascido José. José é outra pregação, né? O que Deus está falando? Não pare de orar pelos seus. As orações que você faz hoje, talvez lá na frente, o Senhor já te recolheu. Deus pode salvar um neto através de você, meu irmão. Deus pode salvar um bisneto através de você, meu irmão. Não foi assim com Abraão? Todas as nações foram benditas. A Bíblia, Deus falou para Abraão: bendito tu entrares, ao sair tu será bendito. Aquele que te abençoar será abençoado. Aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. O que tem de pessoas se dando mal, porque mexe com crente. Porque a Bíblia diz que o Abraão é o pai da fé. E nós temos fé. O que tem de pessoas morre antes da hora, por mexer com crente. Xingar crente. É verdade. Tem muita gente morrendo. Tem pessoas adoecendo porque mexeu com crente. Com um servo, uma serva de Deus. E aquele que tinha juízo, ele queria ficar perto de Jacó. Aquele que tinha juízo, ele dava água para Jacó, dava dormida, cuidava. Porque era o próprio Deus. Aquele que tem juízo não mexe com crente. Aquele que tem juízo não mexe com o ungido de Deus. Não mexe. Porque Jacó estava com Deus. Nós, meu irmão, minha irmã, as nossas orações têm poder. A nossa busca, obediência. O Senhor está cuidando de nós. Eu já vi pessoas se dar mal por ter mexido comigo, sabia? E eu não desejei o mal, não. A Bíblia não diz, aí o mal chega até a pessoa, muitas das vezes, a pessoa não sabe por quê. O filho está na UTI, o filho está doente, o outro morreu antes da hora. Porque mexer com crente é perigoso, meus irmãos. Porque o próprio Deus falou que o povo dele é as meninas do olho dele. É as meninas do olho dele. Falando em olho, eu vou operar esse mês, dia 18. As irmãs me perdoem que eu não vou poder participar do congresso. Eu já fui operado no olho tem 4 meses. E eu vou passar pela cirurgia dia 18 desse mês. Os irmãos, eu não vou poder vir no congresso, mas os irmãos eram por mim, os irmãos eram por mim. O povo de Deus é propriedade peculiar. O povo de Deus é as meninas nos olhos de Deus. Porque, meus irmãos, Deus nos ama e Ele pagou um alto preço por nós. E assim, como eu falei, meus irmãos, toda a geração de Abraão foi honrado. Jacó foi muito honrado, porque ele obedeceu, ele foi obediente e ele não desviou. Ele não desviou. Assim que nós, meus irmãos, hoje não ouvimos mais a voz de Deus igual Adão ouvia. Mas hoje o Espírito Santo está em nós. Glória a Deus. Ore antes de resolver alguma coisa. Peça confirmação para Deus. Se você tiver dúvida, ore. E peça livramento para Deus. Ore, quanto mais orar melhor. E agradecer a oportunidade.